noite, Moser. Boa noite, Nicolas. Queria que você falasse a respeito de 2 jogos em 1, talvez, que a gente viu aqui, né? O 11 contra 11 e o teu time conseguindo, assim, fora de casa, ter uma dominância até de posse de bola, construção de jogadas que até é difícil ver numa Série B do brasileiro. E depois da expulsão, né? O jogo aí uma estratégia completamente diferente. Como é que você trabalhou esses 2 cenários para chegar a essa vitória importante? Bom, acredito que tenha sido, e não só pelo resultado, pelo desempenho, mas no 11 contra 11 ali, um dos melhores jogos nossos, em termos de controle de criação, né? Nós fizemos 1-0 e tivemos uma bola na trave com o Josué, tivemos outras jogadas importantes, principalmente pelo lado direito com o Rony, o Josué e o Alex. E aí teve o episódio da expulsão. E aí, como você frisou bem, o cenário do jogo acabou mudando, nós fomos obrigados a fazer uma alteração já no primeiro tempo, o fato do Vila entrar com o João Vieira e fazer uma saída de 3, né, e empurrar 5 jogadores, nós optamos por marcar num 5-3 para justamente controlar a largura do campo, obrigá-los a cruzar mais de longe. E assim, eu costumo sempre exaltar o desempenho dos meus jogadores e hoje mais do que nunca assim, tem que exaltar os jogadores que iniciaram, os jogadores que entraram, que foi talvez um dos melhores desempenhos nossos do ano. E aí fomos premiados com a vitória, que realmente foi um jogo seja no 11 contra 11, depois com a expulsão fizemos um jogo realmente perfeito. Até quando nós estávamos com um jogador a menos, nós estávamos mais próximos do terceiro gol até do que o Vila empatar, enfim. Então, os jogadores fizeram realmente jus à camisa que eles vestem e fomos agraciados com uma vitória importante. Boa noite, Moser. Igor Oliveira, Rádio Boa noite. CBN. Boa noite. Queria saber da sua avaliação também da arbitragem de hoje, né? Porque o Curitiba parece que reclamou bastante, tanto no intervalo quanto no final do jogo, teve a conversa ali com o árbitro. O lance da expulsão e também o lance do pênalti, possível pênalti ali não marcado pelo Curitiba. Olha, eu vi o lance do Jaci, então o lance do Jaci é interpretativo, apesar do Jaci estar à frente do atacante. O lance do Dela eu não vi ainda, mas todos falaram que foi pênalti. Mas eu não quero falar da arbitragem, principalmente senão acaba apagando o desempenho da minha equipe, né? Então eu prefiro falar muito mais do desempenho da minha equipe, da forma que eles se entregaram, de como nós construímos a vitória, né? Jogar aqui é sempre um jogo muito difícil, pela torcida, pelo Vila, pelo ambiente. Nós sabíamos que ia ser um jogo difícil. E o comportamento assim da nossa equipe no 11 contra 11 depois com um jogador a menos foi exemplar, assim. Foi realmente um comportamento de uma equipe madura, de uma equipe que é fechada, que é unida, que sabe onde quer chegar, que tem um propósito importante, que tem ambição grande dentro da competição. E nós vamos seguir o nosso trabalho. Nós precisamos dar uma resposta para nós mesmos, para o nosso torcedor, que nós vínhamos de 3 desempenhos ruins. E pode ter certeza que eu sou o cara mais crítico assim do meu trabalho e sabia que nós estamos devendo. E nada melhor uma resposta como nós demos hoje, né? E aí exaltar mais uma vez o que esses jogadores apresentaram, assim. Foi realmente um futebol de altíssimo nível, de entrega, de parceria, de união, de vontade, enfim. Foram todos os ingredientes assim que precisa ter um time de futebol. Moser, Caio Riff, ao vivo na Rádio Bandeirantes Goiânia. Qual foi a importância do Curitiba voltar a vencer após esses 3 jogos, tanto nessa briga pelo acesso, também pelo título, já que o Goiás, que é o líder, é um clube que perde poucos pontos? Fundamental. Hoje nós iniciamos a rodada, os adversários ainda vão ter que jogar, então a gente dorme na liderança. Foi importantíssima essa vitória para retomar a liderança. E o nosso principal objetivo é o acesso, né? Tem uma caminhada longa pela frente, tem muitos jogos, mas nós estamos no caminho. E eu acredito sempre na preparação e na mobilização para fazer jogo a jogo, né? Então, aproveitar a oportunidade assim, o nosso torcedor tem comparecido em grande número dentro do nosso estádio. Então, mais uma vez, fazer esse apelo a eles, né? Na sexta-feira contra a Chapecoense, apesar de ser um horário difícil para o torcedor, mas a gente espera que eles novamente encham o nosso estádio, nos empurrem. Acredito que eles se sentiram representados nessa noite e nós vamos trabalhar com afinco, com dedicação, com parceria, para nos mobilizar para fazer uma grande final na sexta-feira contra a Chape.
Ô, Moza, satisfação em revê-lo. Igualmente. Igualmente. O Josué arrebentou no jogo, né? Como é que é? Qual a situação desse jogador? Você deve perder ele de repente aí? Uma janela aberta, tem alguma coisa? Olha, o Josué, eu espero que ele permaneça conosco aqui. Ele se tornou um dos principais jogadores da equipe, talvez até do campeonato, ouso dizer que até do campeonato. E aí é mérito único e exclusivamente dele, pelo fato dele ele se transformar dentro do clube, ele se reinventar dentro do clube. Então, ele se tornou uma liderança técnica e uma liderança de vestiário também. Ele tem uma carreira importante, né? E está se colocando à disposição da equipe. Né? Então, é bem importante quando você tem um jogador com essa representatividade que coloca à disposição o talento para a equipe. Então, e ouso dizer, hoje ele e o Ronier fizeram um jogo, tecnicamente falando, assim, como há muito tempo eu não vi. Assim, eles praticamente não erraram nada, né? Sustentaram. E quando nós estávamos com um a menos, eles foram determinantes, seja para sustentar, para desenhar contra-ataques para nós, enfim. Então, muito feliz com o resultado, com o desempenho e com a retomada das vitórias, né? Ficar 3 jogos sem vencer, a gente fica incomodado e, graças a Deus, voltamos a vencer. A gente tinha visto o Coritiba conquistar alguns bons resultados, assim, nesse jeito de controle de jogo que você gosta às vezes ser muito pressionado pelo adversário também, o Pedro Maurício trabalhar, algumas vitórias foram conquistadas. Agora, saber se defender e contra-atacar com eficiência talvez é uma faceta do teu time que não tinha aparecido ainda. Você reclamou em alguns momentos, em alguns jogos que estava na frente, que o contra-ataque não saiu. Então, a partir de hoje, também se torna um modelo assim, para esse tipo de momento de jogo, assim, os contra-ataques que saíram? Eu fiquei incomodado em alguns jogos, principalmente dentro da nossa casa, que nós estávamos vencendo de 2-0. Se não me engano, foi o Avaí e o próprio Cuiabá. Eu entendo assim que o jogo, uma equipe de futebol, ela precisa saber fazer tudo hoje. O jogo exige isso, né? E nós soubemos nos defender muito bem, né? Até com uma outra estrutura ali, mas os jogadores se defenderam, foram concentrados, encurtavam os cruzamentos, foram fortes no jogo aéreo. E aí nos acrescentamos hoje o contra-ataque, seja com o Rony, com o Josué, depois com o Vini e com o Alisson. O Alex também deu umas escapadas em algum momento, então faltava, acho que esse quesito ainda no nosso jogo. E aí hoje eu saio satisfeito pela vitória e também satisfeito por como nós vencemos. Assim. E ainda tivemos aí alguns lances, o próprio lance do De La Torre, que eu preciso ver de novo para ver se foi pênalti ou não, e depois teve o lance do Alisson, que ele fez, que parte de um contra-ataque, uma jogada individual dentro da grande área, que o goleiro faz uma boa defesa. Então hoje teve todos os ingredientes que eu entendo que um time de futebol precisa ter. Que é a concentração, que é a entrega, que é a parceria, que é a imposição técnica, que é a imposição física, que é organização. Então, hoje nós demonstramos que realmente somos uma equipe que está no caminho, que tem ambição, que tem propósito, e nós vamos continuar a nossa trajetória. E nós precisamos dar uma resposta para nós mesmos e para o nosso torcedor, porque a equipe que se apresentou hoje, essa é a equipe do Coritiba.